Em hospitais, os anjos estão sempre presentes, às vezes trabalhando, outras apenas visitando. Ao voltar das férias, Maria ficou sabendo que o seu novo posto de trabalho era o 5º andar. O andar do adeus, como era chamado, das 22 horas às 10 horas da manhã. Naquele andar, a maioria dos pacientes eram terminais, sem a menor possibilidade de cura ou recuperação. E foi ali que Maria conheceu a vovó, uma idosa de 86 anos que, apesar de sua enfermidade incurável, sempre estava sorridente e agradecida pelos cuidados recebidos. Desde sua internação, a vovó nunca havia recebido uma visita. O filho único parecia não ter tempo ou não importar. Mas apesar do abandono, a vovó parecia ter alguém que importava e lhe queria muito. Pois todas as noites, quando Maria chegava, a primeira coisa que notava era uma linda rosa vermelha na mesinha ao lado da cama. Ao perguntar sobre a rosa, a vovó respondeu que era um presente, uma lembrança carinhosa deixada pelo amor de sua vida. E quem é esse amor? Perguntou Maria curiosa. Meu velho, respondeu a vovó. Mas o teu velho não é... Sim, Maria. Ele faleceu 3 anos atrás. Mas toda noite ele vem trazer uma rosa. E sempre vem aliviar minhas dores. Respondeu a vovó antes de Maria completar sua pergunta. Curiosa, Maria resolveu investigar quem deixava a rosa para a vovó. Porém, segundo a enfermeira que cuidava do computador, nenhuma visita jamais havia sido registrada em seu nome. Em uma outra noite, a vovó disse algo surpreendente. Maria, ontem meu velho disse que em 2 dias ele vem me buscar para sempre. Sério? E para onde vão? Perguntou Maria, dando corda à prosa. Para onde ele está? Para o nosso lar eterno. Maria, jamais esqueça que a vida é como um sonho, que vem e vai. A morte, por outro lado, é uma realidade que depois de cada sonho, voltamos a vivê-la. Sem saber o que dizer, Maria lhe deu um cheiro na testa e saiu. 2 dias depois, ao chegar no hospital, Maria foi informada que a vovó havia acabado de falecer e que o seu corpo ainda estava em seu quarto. O quarto estava frio. Já não havia sorrisos ou rosa vermelha na mesinha. Maria entrou e sentou ao lado de sua cama. E depois de alguns minutos em silêncio, levantou o lençol e despediu com um cheiro na testa, como sempre fazia. Ao sair do quarto, Maria viu que um casal de idosos lhe olhava desde o fim do corredor. Um idoso e uma idosa com uma linda rosa vermelha em suas mãos. A vovó. Poucos segundos depois, os dois desapareceram. No pronto-socorro de um enorme hospital mineiro, tudo estava calmo até as 11 da noite, quando foram comunicados de que várias vítimas de um acidente envolvendo vários automóveis estavam a caminho em estados críticos. O alerta foi dado e, em questão de segundos, médicos, enfermeiras e enfermeiros esperavam frente à porta principal. As 7 primeiras vítimas foram recebidas e de imediato levadas à sala de operações. Por último, chegou uma pequena garota toda ensanguentada e com dificuldade para respirar. As enfermeiras que a receberam não sabiam o que fazer. Todas as salas de cirurgias estavam ocupadas e os médicos presentes não podiam parar para poder atender. Para desespero das enfermeiras, a respiração da garota piorava a cada segundo. Cada vez mais difícil. De repente,
um senhor de cabelos grisalhos e jaleco branco aproximou, se identificou como médico, pediu por um bisturi, praticou uma traqueostomia e saiu em direção ao banheiro. Depois que a respiração da garotinha melhorou, as enfermeiras saíram à procura do médico para agradecê-lo, porém nunca o encontraram. Ninguém viu ele sair do banheiro ou do hospital. Quem ele era, de onde veio ou como saiu, até hoje continua uma incógnita. Mesmo depois de tantas aplicações de quimioterapia e tratamento intensivo, a saúde do pobre Fabiano, um pequeno garotinho de 5 anos, não melhorava. Seu pequeno corpo já não possuía forças para lutar e sua situação deteriorava. A esperança de uma recuperação quase não existia. A tristeza de Mariana, cada vez que tinha de cuidá-lo, era imensa. Como podia uma criatura tão pequena sofrer de algo tão cruel? Impossível compreender. Apesar de todo o sofrimento, sempre que Mariana aparecia, Fabiano a recebia com um olhar carinhoso e um pequeno sorriso. Mariana sentava ao seu lado, segurava sua mãozinha e lhe contava histórias que ele parecia ouvir com atenção e gostar. Os dias foram passando e a situação de Fabiano piorando. Numa certa noite, depois que Mariana terminou de contar uma história, Fabiano apertou sua mão, deu o mesmo pequeno sorriso de sempre e com uma voz fraca e trêmula murmurou: "Eu já vou. A mamãe veio me buscar." E naquele instante, ele fechou os olhos e faleceu. Sua mamãe havia falecido anos atrás, com a mesma maldita enfermidade. Te cuida e muito obrigado.